Gravando. Então, aqui a gente está fazendo a solução do exercício da lista 1.6, exercício 5, tá? A gente tem a seguinte situação. 2 cartas são selecionadas aleatoriamente dentre 6, numeradas de 1 a 6. Encontre a probabilidade do produto ser ímpar. Supondo, se as 2 cartas forem retiradas juntas, ou se as 2 cartas forem retiradas uma após a outra. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, se as 2 cartas são retiradas juntas, tá, pessoal? Primeiro, antes, vamos pensar quais são as possibilidades de eu ter produto ímpar, tá? O produto ímpar eu só tenho quando eu tiro 2 cartas ímpares, tá? Vamos pensar aqui, ó, se eu tirar o 1 e o 2, 1 vezes 2 dá 2, par. Então, se eu tirar um ímpar, só peguei um exemplo, tá? Peguei um ímpar e um par, 1 e o 2, deu produto par. Se eu pegar 2 e 4, 2 vezes 4, 8. Então, se eu pegar 2 pares, também dá produto par. Então, a única forma de eu ter produto ímpar é pegando 2 ímpares, tipo 1 e 3. 1 vezes 3, 3. Então, vamos botar lá, ó. 1 e 3 é uma possibilidade. Ah, não, queridos. Texto. Então, 1 e 3 é uma possibilidade. 1 e 5, ops. 1 e 5 é uma possibilidade. E só, né? Fechou, tá? Assim como se eu pegar o contrário, tá? 3 e 1 é uma possibilidade. Ai, que menina. Vou botar aqui embaixo, que aqui eu já arrumei. 3 e 1 é uma possibilidade. 5 e 1 é uma possibilidade. Opa, esqueci. Tem mais 2 possibilidades aqui. Deixa eu abrir. Se for para me ajudar aqui, por favor, prende o grito, tá, gente? Faltou aqui, deixa eu só botar o formato. Faltou aqui a 3 e a 5, né? 3 e 5, 3 vezes 5, 15, tá? Então, também dá produto ímpar. Tá? E depois os inversos, né? Aqui, os contrários ali, ó. Então, 3 e 1, 5 e 1, e aqui o 5 e 3. Beleza? Então, ali as minhas possibilidades, tá? Primeiro, vamos pensar assim, quais são, primeiro, todas as possibilidades. A gente começou assim, né, outro exercício. Então, vamos primeiro pensar em todo o espaço amostral, antes de resolver aquilo ali, tá? Todas as chances do espaço amostral. Eu tenho 6 cartas, de 1 a 6, tá? E vou retirar 2, tá? Se eu estou retirando as 2 cartas juntas, é a mesma ideia aquela do exercício da locadora, né? Então, pense, é como se eu tivesse uma caixa, e lá eu tenho as 6 cartinhas, de 1 a 6, e eu vou lá dentro tirar 2. Então, eu estou fazendo uma combinação de 6, 2 a 2, tá? Então, combinação de 6, 2 a 2, certo? Essas são todas as minhas possibilidades, 15 possibilidades, tá? Agora eu tenho que pensar o seguinte, quais são as possibilidades, vou botar aqui, né, evento A, quais são as possibilidades de eu ter 2 cartas ímpares, porque a única forma de eu ter ímpar, né, de eu ter produto ímpar, é tirando as 2 ímpares, tá? Vamos ver se vai fechar ali. Qual é a chance? Vamos lá. Quantas cartas disponíveis eu tenho ímpar? A1, A3 e A5. E eu quero tirar 2 delas. E quando eu tirar 2 delas, tipo A1 e A3, o produto vai dar ímpar. Então, o que eu quero é combinação de 3, 1, 3 e 5, tirar 2 delas. Certo? Olha quanto deu aqui, 3. Estão vendo aqui que a gente colocou 6 possibilidades? Porque eu estava me preocupando com a ordem, certo? Se eu estou usando combinação, se no meu denominador eu usar combinação e no meu numerador eu usar combinação, eu não preciso me preocupar com a ordem, certo? Que é o que me pergunta aqui na letra B, tá? Então, na letra B, depois eu vou mostrar para vocês esse cuidado, tá? Então, como eu estou tirando as duas juntas, eu não sei se primeiro eu tirei a 1 e depois a 3, ou se primeiro eu tirei a 3 e depois a 1. Eu fui lá e botei a mão junto e tirei as duas juntas.
Percebem? Então, este resultado e esse resultado é o mesmo. Esse resultado e esse resultado é o mesmo. Este resultado e esse resultado é o mesmo. Tá, gente? Então, o meu P de A vai ser 3 dividido por 15, 0,2. Certo? Agora, se eu estou retirando uma após a outra, aí eu preciso me preocupar com as ordens, tá, gente? Então, ou eu vou pensar em todas as minhas possibilidades. Essa é uma opção, tá, gente? Às vezes é exaustivo pra caramba, pensando lá, né, que são 15 cartas. Quando a gente pensa em sem reposição, tá? Fazer isso de forma bem simples. E aí, cuidado, gente, porque quando a gente não tem reposição, e eu vi gente se perdendo no fórum, justamente porque pensou nessa possibilidade da letra B, como se estivesse tirando uma depois da outra. Só que quando eu estou fazendo as duas juntas, certo? Não me importa a ordem, tá, gente? Então, pensem o seguinte, para calcular isso, a melhor forma é pensar. Eu tenho, então, na minha caixa, 6 cartas, certo? E a primeira que eu vou tirar tem que ser ímpar, certo? E a segunda tem que ser ímpar. Então, vamos escrever isso. Primeira ímpar e segunda ímpar. É isso que eu tenho que fazer em sequência, certo? Então, vamos lá. Então, eu preciso calcular primeiro a probabilidade da primeira ser ímpar e depois a probabilidade da segunda ser ímpar. E multiplicar essas duas probabilidades, certo? Qual é a probabilidade da primeira ser ímpar? Eu tenho 6 cartas disponíveis e uma delas, né, para eu tirar uma delas ímpar, eu tenho que tirar uma das 3. 1, 3 ou 5, que são as 3 ímpares. Então, eu tenho 3 cartas disponíveis em 6. 3 cartas ímpares, no total de 6 cartas. Certo, gente? Então, isso é a minha primeira probabilidade ali, ó, tá? Da primeira ser ímpar. Agora vamos calcular a segunda probabilidade ali, da segunda ser ímpar. Vou lá tirar a segunda carta. Tenho 6 disponíveis? Porque eu estou tirando uma carta depois da outra sem reposição. Então, isso é bem importante tomar cuidado. Não tenho mais 6 cartas disponíveis. Agora eu tenho só 5 cartas disponíveis. Certo? Então, o meu denominador não é mais 6, é 5. Tá? Para que a segunda seja ímpar, eu preciso, então, tirar dentre estas 5 disponíveis, quantas ímpares sobraram? Não tenho mais 3 ímpares. Certo? Porque eu já tirei a primeira. Porque para que as duas sejam ímpares, necessariamente a primeira que eu tirei tem que ser ímpar. Então, sobraram 5 cartas lá dentro, sendo que delas, só 2 são ímpares. Então, essa é a minha probabilidade. 2 em 5. Essa é a probabilidade de que a segunda seja ímpar. E a probabilidade que eu quero é que essas duas coisas aconteçam. Então, o que eu quero é isto e vezes isto aconteça. 0,2. Certo? Então, o que a gente quer mostrar nesse exercício aqui é que tirar 2 cartas juntas, ou uma depois da outra, desde que eu não coloque a primeira lá dentro, a probabilidade vai ser sempre a mesma, tá? Isso é o importante, então, desse exercício. Esse foi o raciocínio, né, que a gente queria demonstrar, né, a partir de um exemplo empírico aqui, que se eu tirar 2 cartas juntas, ou uma depois da outra, desde que eu não reponha, né, desde que a ordem não importa, né, gente? Na letra B, não está dizendo ali que qual é a primeira e qual é a segunda. Eu quero 2 ímpares, né? Porque é a única forma do produto dar ímpar, só que eu não vou repor uma depois da outra. Dá no mesmo eu tirar uma depois da outra sem repor, ou ir lá e botar a mãozão e tirar as duas juntas. Qualquer uma das duas possibilidades, para eu tirar 2 ímpares e o produto dar ímpar, é 20%, 0,2. Ok? Estou parando de gravar.